Mercado na bola na Europa continua agitado, então vamos fazer aqui mais ou menos um resumo dessa grande dança das cadeiras que estão envolvendo aí os centroavantes lá na Europa, porque temos 4 principais nomes que estão circulando aí, o principal deles é o Harry Kane, depois a gente também tem o Osimhen muito cobiçado no mercado, o Lukaku, que também está sendo especulado em vários times. Vamos descobrir aqui nesse vídeo qual o destino mais provável dele hoje em dia, e também o Vlahovic da Juventus, que é outro jogador também que a Juventus está precisando de grana, então está querendo arrumar um dinheirinho com ele. Então vamos começar aqui falando sobre o Harry Kane, porque a notícia do dia é que está cada vez mais próximo o acordo dele com o Bayern de Munique. A situação dele aqui, segundo a Sky Sports, é que o Bayern de Munique está planejando uma oferta de 95 milhões de euros pelo centroavante, com alguns aditivos ainda, e o atacante chegaria por empréstimo, por definitivo, com contrato até 2028, além de receber o maior salário do elenco. A situação é a seguinte: o Harry Kane é o melhor jogador do Tottenham, foi artilheiro da equipe na última temporada, mas já vou falar mais sobre os números dele. Ele tem mais um ano de contrato com a equipe londrina, porém, o Tottenham, que é conhecido por fazer jogo duro, não gostar de negociar jogador, e quando negocia por um valor muito caro, parece que vai facilitar o negócio nessa ocasião, por causa dessa notícia aí que já saiu algumas semanas atrás do The Telegraph, que o Daniel Levy, que é o diretor esportivo, o cara que toma as decisões do futebol do Tottenham, foi informado pelo Joe Lewis, que é o proprietário do Tottenham, o dono. Então é mais ou menos como se o John Lewis fosse o Josh da 777 no Vasco e o Daniel Levy fosse o Paulo Brax, né, o cara que um é o dono e o outro é o diretor, e o dono teria dito então para o Daniel Levy que o Harry Kane teria que renovar o seu contrato, ou senão ele teria que ser vendido por causa das finanças do clube. Afinal de contas, o Tottenham não se classificou para nenhuma competição europeia nessa temporada, vai jogar apenas a Premier League e as Copas, nem para a Conference League conseguiu ir, ficou em 8º, e também acabou de construir um estádio, então realmente não pode se dar o luxo de perder um jogador desse calibre, que vai valer, como eu estou falando ainda, a proposta de quase 100 milhões de euros, não pode se dar o luxo de perder ele de graça ano que vem. Então o Tottenham pode sim vender o Harry Kane. E segundo outra notícia aqui, o Kane quer ter essa situação toda resolvida até o início da temporada, que o primeiro jogo do Tottenham é dia 13 de agosto, no final de semana que vem, contra o Brentford. Então o Harry Kane, por ser um novo projeto que está começando agora no Tottenham, novo técnico, ele quer resolver a situação antes da temporada começar, porque ele não quer que, por algum acaso, o técnico comece montando um time em volta dele para chegar no final da janela, ali no deadline, no dia 31, ele acabar sendo vendido. Então o Harry Kane deu esse deadline aí até o dia 13 para a negociação ser concluída, e pelo que está todo mundo falando, pode ser concluída a qualquer momento. O Harry Kane, como eu falei, foi foi o melhor jogador do Tottenham na temporada, disparado, um dos artilheiros da Premier League, foi o segundo, fez 30 gols na Premier League, o que é um número muito grande. Das últimas 8 edições de Premier League, com 30 gols, ele só não seria artilheiro na temporada 17-18, que Salah fez 32, e é basicamente isso. O Suárez também fez 31 na temporada 13-14, fora isso, o maior artilheiro, sem ser o Haaland, obviamente, da última temporada, que fez 36, foi um negócio totalmente fora da curva. A gente tem o próprio Kane em 16 e 17, que fez 29, e basicamente esses são os números mais próximos. Lembrando que em 17-18, a temporada que o Salah fez 32, o Kane também fez 30, então é um cara que realmente faz muitos gols e ajudaria muito qualquer time que ele for, mas especialmente o Bayern de Munique, que desde que saiu o Lewandowski não conseguiu achar esse centroavante para ser o substituto. Outra negociação também, tratando de um clube inglês, é o Chelsea e a Juventus, que estão planejando aí uma troca entre Lukaku e Vlahovic. A situação do Chelsea, eu vou mostrar para vocês no campinho, mas assim, a verdade é que precisa ainda de um centroavante. O elenco, por mais que tenha várias contratações e muitos jogadores em quantidade, não tem um centroavante ainda para ser o cara da camisa 9 para levar esse Chelsea aí para a Champions League, porque pelo investimento que fez, o Chelsea precisa de um centroavante de calibre que ajude a ficar entre os 4 da Premier League. Então a proposta é a seguinte: a Juventus quer 40 milhões de euros mais o Lukaku para dar o Vlahovic de volta. O Vlahovic não fez a sua melhor temporada na Juventus, também teve muitas lesões esse ano, mas ano passado também foi um dos artilheiros da Série A italiana, e ainda tem 23 anos, é um jogador muito jovem, vai ser um grande jogador no futuro.
O Lukaku também é um jogador que está vivendo com muitas lesões, então o Chelsea investiu muito alto nele e acho que não é um cara que o Chelsea pode confiar nesse momento. A Juventus, por mais que tenha uma liga também competitiva, acho que é uma situação mais confortável para ter o Lukaku. O Lukaku, quando jogou na Itália, sempre jogou bem quando esteve disponível na Inter de Milão. A Inter de Milão, por causa dos valores do salário do Lukaku, não está disposto a comprar o jogador, então a Juventus aparece como uma alternativa. O principal ponto de discordância é os valores, né? O Chelsea está achando muito caro os 40 milhões mais o Lukaku. Então tá havendo uma negociação para ver se o Chelsea consegue reduzir esse valor, e vamos ver como é que isso vai se desenrolar nos próximos dias, mas acho que tem tudo para dar certo essa negociação, dando a minha opinião aqui, porque realmente o Chelsea precisa de um centroavante. Aqui são os nomes do elenco do Chelsea de atacantes disponíveis. A gente pode ver que os únicos centroavantes que tem são o Broja, jogador de 21 anos, e o Nicolas Jackson também, que acabou de chegar do Villarreal, um jogador que eu não conheço muito bem, confesso. Tem 22 anos, mas acho que assim, pelos números dele também, não é um cara que vai chegar para ser o centroavante. Vamos colocar aqui no campinho, para a gente entender melhor a situação do Chelsea de elenco. Temos aqui Kepa no gol, a defesa tá bem encaminhada, assim, né? Tem o James e o Gusto na lateral, dois baita laterais, Badiashile e Fofana como opção de zaga, Thiago Silva e o Diazy ainda não chegou, mas também está encaminhado esse acordo com o jogador que pertence ao Mônaco, Tio e Cucurella na lateral, Enzo Fernandes e Gallagher como volantes titulares, e não tem um volante reserva muito claro ali. Eu botei aqui, esses três nomes são caras muito jovens, os três têm menos de 21 anos, então eu nem sei falar o nome desse rapaz aqui, o Ogokuchuku, jogador que era do Rennes, mas é muito jovem também, dizem que é promissor, nunca vi jogar também, o próprio Andrei e o Casadei, que é um jogador que se destacou também na seleção italiana sub-20 no Mundial, e provavelmente deve ficar ali junto com o Andrei, são tratados como promessas, tanto é que o plano inicial que era emprestar o Andrei, cada dia que passa vem se tornando mais real a possibilidade do Andrei ficar e disputar uma posição nesse time como reserva, ou até quem sabe, dependendo da evolução, tomar a posição do Gallagher. Acho que o Andrei tem potencial para isso. O Nkunku no meio campo, como o camisa 10 ali, o segundo atacante, como queira chamar, com o Chukwuemeka, como é que fala o nome desse rapaz? Eu esqueci também. O Chukwuemeka, acho que é assim que fala, desculpa se eu estiver errado, mas enfim, dois meias ali para serem os armadores do time, e os pontas são bons até, tem o Sterling e o Mudryk na esquerda, e o Madueke, que ganhou a vaga no finalzinho da temporada, e parece que, acho que minha opinião é que vai ser titular nessa temporada, com o Ângelo e o Hudson-Odoi brigando ali para ser o seu reserva. O Ângelo também é outro jogador que, pelo que saem as notícias, está impressionando na pré-temporada. O Pochettino parece que vai querer manter ele no elenco, e lá na frente, como eu disse, só tinha o Broja e o Nicolas Jackson. Acho que o Vlahovic chega para complementar bem, porque ficaria um ataque com o Sterling, que é um cara que faz bastante gol, o Vlahovic fazendo também bastante gol, e o Nkunku chegando ali também, outro cara que faz bastante gol. Um ataque seria bem perigoso. O Sterling também tem drible, Madueke também tem o drible. Vamos ver se esses caras conseguem se desenvolver, principalmente os jovens, para esse time, quem sabe aí no final da temporada chegar muito bem e conseguir uma classificação para a Champions League. Por outro lado, a situação do Bayern aqui, que com a possível chegada do Kane ficaria com um dos top 3 elencos da Europa aqui. Vamos só dar uma passada rápida para o vídeo não ficar longo. Com o Neuer e o Sommer no gol, esqueci de botar o Sommer no campinho, com Pavard e Stanisic. Talvez essa seja a posição mais carente do elenco, mas vou dar uma alternativa para isso aqui, com De Ligt e o Pamecano e Kim Min-jae na zaga. Não tem um quarto zagueiro reserva ainda, talvez o Bayern ainda vá buscar. O Bayern perdeu o Lucas Hernandes, foi para o PSG, grande perda, mas trouxe o Kim Min-jae também, o zagueiro que estava bem comissado no mercado, com o Davis e o Guerreiro, ex-Borussia Dortmund, que chegou agora de graça para ser esse reserva, ou até titular no lugar do Davis. Vai ser uma briga por posição ali. Kimmich e Leimer também ex-jogador do Leipzig, chegou de graça, fim de contrato. Goretzka e Gravenberch, vamos ver se o Gravenberch consegue se adaptar finalmente no Bayern agora com o Tuchel. E Musiala e Miller como sendo o camisa 10 ali, armador. Sané e Coman como alternativa de pontas. Gnabry e o Tel, jogador muito jovem, acho que ele tem 18 ou 17 anos ainda, então o Bayern aposta muito nele, um cara que já teve minutos na temporada passada, deve ser mais importante ainda agora com a saída do Mané. E lá na frente o Kane, que o Choupo-Moting, que é um cara que fez muito gol na última temporada, mas não é um nível técnico suficiente
que o Bayern confia nele ainda. Outra alternativa é colocar 3 zagueiros ali, podendo ser o Kim Min-jae ali no lugar do Pavard, então fazer o Upamecano, De Ligt e Kim Min-jae como zagueiros, pode ser uma alternativa, o Coman voltando como ala, o Guerreiro voltando na outra ala, ou o Davis, e o time é basicamente o resto é esse, com o Musiala, caindo um pouco mais para a esquerda, Gnabry um pouco mais para a direita, e é isso, acho que faz todo sentido. O Harry Kane é um cara que vai agregar muito, ele pode jogar tanto mais com a bola no pé, voltando para armar, quanto sendo o cara para finalizar igual o Lewandowski fazia. Acho que as duas características complementam muito bem com o que o Bayern está precisando e vai novamente, se o Harry Kane chegar, ser um dos favoritos para o título da Champions League. Quero saber a opinião de vocês, vocês acham que o Bayern realmente fica favorito para a Champions League com a chegada do Kane? E outra notícia, última rapidinho aqui, é que o Victor Osimhen, o jogador que foi um dos artilheiros da Champions League do ano passado, deve acabar ficando na Napoli, porque chegou uma proposta do Al Hilal de 140 milhões de euros, seria a venda recorde do Napoli, e eles acabaram rejeitando porque eles querem muito renovar esse contrato e pelo visto não vai ter mais ninguém, se eles não aceitaram 140 milhões de euros do Al Hilal, acho que não vai ter ninguém mais querendo pagar um valor acima do que isso, então pelo visto deve ficar nessa dança das cadeiras, ele deve ser o único que não vai se mexer. Então é isso, vou ficando por aqui nesse vídeo, muito obrigado se você assistiu até aqui, e não esquece de deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, vamos debater. Ainda nem falamos de Real Madrid, né, deve, sei lá, quem sabe o Real Madrid se mete aí nessa confusão para pegar o Mbappé ou passa à frente aí no Kane. No Real Madrid a gente não pode esperar muita coisa, vamos ver o que vai desenrolar. E é isso, vou ficando por aqui, muito obrigado pela audiência, valeu!